A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe, vocês já sabem disso. E se você ainda não sabe é porque você é novo aqui no canal, então já te convido a se inscrever neste canal. E quando você for fazer sua inscrição, clica no sininho de notificação para que você seja notificado ou notificada sempre que sair vídeo novo aqui neste canal, ok? Como vocês podem ver, o vídeo hoje é um pouco diferente. Estou indo de moto a uma congregação aqui, nossa, né? Da Assembleia de Deus Bela Vista, aqui em Itapiúna. E fica na zona rural, essa congregação, aqui na zona rural do município. Por enquanto nós estamos aí na pista, né? No asfalto, mas já a gente chega na parte que é só estrada de chão, de barro. E enquanto a gente chega lá, eu gostaria de ir refletindo, conversando com vocês sobre algumas coisas relativas à obra de Deus. Hoje mesmo eu vi uma notícia, não sei dizer para vocês como se chama esse tipo de conteúdo, mas era uma crítica a um casal que são cantores, né, que ministram nas igrejas no Brasil hoje. Eles estão em alta, né? A agenda deles está lotada, estão sendo muito requisitados. E embaixo do vídeo, antes deles adentrarem ao palco, havia assim uma inscrição, havia uma espécie de denúncia, né? Acusando-os de serem mercenários, né? Acusando-os de eles não serem honestos no cumprimento do chamado, né, do seu chamado espiritual, ministerial, e na verdade eles apenas teriam um interesse de ganhar dinheiro, né, de crescer, de prosperar financeiramente. E essa é uma realidade há muito tempo aqui no da igreja evangélica brasileira, no nosso país. Muitos cantores, pregadores, eles não têm a real intenção de servir e adorar a Deus. A real intenção deles é se profissionalizar, é ganhar bem. O sonho deles não é ganhar almas e glorificar o nome de Jesus. O sonho deles é enriquecerem, mudarem de vida através da obra de Deus, através dos seus dons que Deus lhes deu para que eles servissem a igreja do Senhor aqui na terra. Gente, isso não é de hoje, isso não começou ontem, isso começou há muitos anos atrás. E olha, eu sigo a Jesus desde os meus 10 anos de idade. De 10 para 11 anos de idade, eu tive um encontro com a palavra de Deus, com a pessoa de Cristo, e de lá para cá, eu tenho seguido a Ele. E aos 13 anos de idade, eu já servia como obreiro. Para vocês terem uma ideia de que quando eu falo da igreja evangélica, quando eu falo do evangelicalismo, das suas estruturas, dos seus problemas, eu não sou alguém de fora, não sou alguém alheio às situações, nem tampouco um neófito, alguém que esteja começando agora para ousar falar, né? Querendo macular, querendo falar de coisas que não sabe. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu sigo a Jesus há muito tempo, estou há muito tempo no meio evangélico cristão e estudo a palavra de Deus há muitos anos. Não só estudo, como ensino. E há muito tempo eu tenho alertado por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, com quem tenho conversado, e quando vem esse tópico nas conversas, nas oportunidades de fala, eu tenho procurado alertar, tenho procurado tocar nesse ponto de modo realista. Aqui, às vezes, o realismo soa como pessimismo, mas não é pessimismo não, na verdade sou bem otimista, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Deus está além da nossa capacidade de raciocínio, de imaginação. O que Deus pode fazer é algo extraordinário, é algo simplesmente
simplesmente, né? Até uma redução isso, né? Simplesmente maravilhoso, mas é o que Deus pode fazer. E de repente nos vermos ou nos encontrarmos num outro contexto. Mas falando e olhando para o nosso contexto atual, gente, eu acho que já chegou num ponto de insustentabilidade. Eu acredito que já está passando da hora de se tomar atitudes ou medidas contra esses tipos de práticas, né? Onde cantores, pregadores não, eles não gostam de ser chamados de pregadores, são preletores. Eles não gostam de falar que irão fazer pregações, mas sim que irão ministrar, que irão palestrar. Eles se chamam até de conferencistas, é como eles gostam de ser chamados. Conferencista, e quando vai para fora do país, nem que seja pelo menos uma vez, aí já se torna conferencista internacional. E para quem não sabe, essa cultura, quem deu uma propulsão muito grande a ela, quem a projetou, foi os Gideões missionários da última hora. Com o boom dos Gideões missionários da última hora, lá de Camboriú, houve um crescimento alarmante desse tipo de prática, né? E eu não quero aqui entrar na questão sobre a validade, sobre a seriedade dos Gideões, nada disso. Não é o meu ponto aqui entrar nesse tipo de discussão. Mas sim que a partir dos Gideões houve esse lançamento para essa projeção para todo o Brasil de cantores e de pregadores, a ponto de que muita gente enriqueceu através dessas agendas, através dessas oportunidades que surgiram dentro da igreja evangélica brasileira. Pessoal, não é brincadeira. Você num mês fazer 100, 150 mil reais, tendo em vista que você está apenas pregando a palavra de Deus. Você está apenas cantando louvores que antigamente eram inspirados por Deus. Hoje em dia os cantores, eles não cantam mais hinos ou músicas inspiradas, né? Convenhamos. São apenas ideias que vêm na cabeça deles. Muitas vezes eles traduzem uma letra de uma canção que está sendo hit, sucesso lá fora, no estrangeiro, e aí traduzem para o português e aí pega, né? Igual chiclete na cabeça do povo, e aí vamos fazer dinheiro em cima disso aí. Mas até quando? Até quando nós vamos acolher? Até quando nós vamos aceitar isso no nosso meio? Pessoas que cobram 3, 4, 5, 8 mil reais para pregar numa igreja cuja renda não chega a metade disso. Pessoal, você ministrar e numa igreja, numa mega igreja, numa igreja super estruturada, numa igreja cuja renda, né, de uma noite, né, realmente gira em torno desses valores, tudo bem, é uma coisa completamente diferente. Mas a realidade do Brasil não é a realidade das megas igrejas. A realidade do nosso Brasil, do nosso país, é essa daí que você está vendo aqui no vídeo. Olha a distância que nós estamos percorrendo para poder ir ministrar a palavra de Deus. E deixa eu te falar, nenhum desses cantores, eles iriam pegar um transporte como esse, uma moto, que é um transporte super arriscado, né, e cruzar todo esse chãozão aí, esse sertão, como vocês podem ver, para ir ministrar para 5 ou 6 pessoas. Nunca, gente. Hipocrisia de quem quiser me contradizer. Não vai fazer isso. Sair do conforto do seu lar, sair da comodidade, né, da sua congregação, né, que fica, sei lá, a poucas quadras da sua casa, mesmo assim vão no seu bom carro de luxo, né, e os seus templos são
tem ar-condicionado, tem poltrona, tem um bom sistema de som e tem aquelas pessoas com as quais eles já estão familiarizados, e deixar tudo isso para romper uma estradona dessa de terra num sol quente desse para falar do amor de Deus para 5, 6 pessoas. Gente, quem faz isso não tem holofotes. Quem faz isso não estão ganhando rios de dinheiro. Quem tem a coragem de fazer isso aqui passa necessidades. Às vezes enfrenta desafios sozinhos, sem ninguém para amparar. Quem tem essa coragem não tem visibilidade. Muitas das vezes não tem um reconhecimento nem das pessoas às quais ele está servindo. Que dirá de grandes nomes, de grandes diretorias, de grandes expoentes do meio evangélico brasileiro. Olha, eu fico muito triste ao olhar para a igreja evangélica brasileira e perceber esse sistema que já se formou, que já se construiu, né? Um sistema de enriquecimento à custa da boa fé, né? À custa até mesmo da necessidade das muitas igrejas que compõem, né, o evangelicalismo nacional. Igrejas que têm uma necessidade de receber uma palavra, igrejas que têm a necessidade de receber ou de serem, né, o povo de ser entronizado na presença de Deus através de uma verdadeira adoração, de um louvor de fato inspirado e que transmite as verdades de Deus e que conduz a pessoa à adoração, e que se sujeitam, né, que se abrem suas portas para esses mercenários, depositando neles a fé, a confiança de que são instrumentos da parte de Deus, são instrumentos na mão de Deus para abençoá-los, e na verdade esses homens e essas mulheres não estão chegando nessas igrejas para abençoá-las. Igrejas, pastores, esses cantores, esses pregadores que vocês têm chamado, não estão indo na igreja de vocês para abençoar suas igrejas. Eles estão indo com a intenção e com o desejo de se enriquecerem, de aumentarem o seu patrimônio, de aumentarem a sua fama, de serem mais vistos. E para muitos isso é profissão. Para muitos isso já virou profissão de alto nível. Relativo a isso, né, tem muito a ver com isso tudo que eu tenho falado até aqui. Eu me recordo de um vídeo que eu assisti também nessa semana, de um pastor muito famoso, dando uma entrevista, falando que ele discordava, né, veementemente contra os super salários de pastores. Pastores que ganham 50 salários, gente. 50 salários. A grande maioria de nós nunca saberá o que é ganhar 50 salários no mês. A grande maioria mesmo. Um pastor ganhar 50 salários, eu acho isso escandaloso. E você que me ouve, que está me assistindo aqui nesse vídeo, também deveria achar escandaloso. Deveria ser inadmissível. Mas assim como a gente admite um pastor ganhar 50 salários, a gente admite também pagar algo parecido a isso a cantores e a pregadores, estrelas do meio gospel. E é irônico saber disso, gente. Estrelas do meio gospel que ganham rios de dinheiro para anunciar o evangelho de Jesus. Engraçado que Jesus, o grande Jesus, o grande Senhor, o Rei dos Reis, aquele que criou todo o universo, gente, ele não usufruía de grandes riquezas.
É até válido você dizer que Jesus não tinha nada. É aceitável. Porque de fato, Jesus não veio fazer usufruto das riquezas, dos benefícios, do conforto, do dinheiro aqui na terra, não. Né? É característica do ministério de Cristo o sofrimento, até mesmo nessa área. Quando a gente lembra dele e da sua abnegação, a gente é remetido ao nascimento dele, para começo de conversa. Uma criança nascer, ser colocada numa manjedoura. Gente, isso é humildade demais. É humilhação demais até. Mas ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade e poder, para transmitir para nós essa boa notícia, essa boa nova de salvação, que há a possibilidade de salvação apenas crendo nele, apenas nos direcionando a ele. Isso é maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor pelo seu grande amor com o qual ele nos amou, nos possibilitando através da sua vinda e da sua consequente morte e ressurreição, aleluia, a vida eterna. A vida eterna. Como anseiamos por ela. Como anseiamos que esse dia chegue. Anseiamos ou ansiamos, melhor dizendo. Desculpa aí os professores de português que me ouvem, que me assistem. Como ansiamos que esse dia chegue. Porque quando esse dia chegar, a gente não vai ter mais frustração, não vai ter mais estresse com nenhuma destas coisas que a gente vê aqui na Terra. De fato, a igreja estará salva, né? A salva das adversidades deste mundo, das situações dessa vida, e que infelizmente a gente vai ter que conviver com essas situações até aquele grande dia chegar. Mas não é porque nós vamos ter que conviver com isso, temos que encarar isso, que nós temos que ficar de braços cruzados e apenas observar o desmantelo e tomar conta da igreja, tomar conta do cenário do evangelicalismo brasileiro. Eu acredito que é hora de mudança, sim. Nós temos que nos mobilizar em direção a ela. E se no decurso desse movimento Cristo voltar, amém, louvado seja Deus. E se ele não voltar? E se ele permitir que nós façamos essa mudança? E se ele permitir que nós sejamos instrumentos de um avivamento, de uma mudança real, significativa, de retorno à vontade de Deus, à palavra de Deus? Pessoal, que vocês pudessem abrir seus corações e refletir nos pontos que eu estou aqui expondo aqui para vocês. A igreja do Senhor aqui no Brasil, ou mesmo você fora do Brasil, não sei onde você está me assistindo, se você é de algum país de língua de fala português ou não, porque eu acredito que isso deve ser também uma realidade em outros países. Mas eu só posso falar do meu. E isso aqui, no nosso país, já está escandaloso demais. Eu acho que já ultrapassou o limite do limite, gente. Pastores, parem de gastar dinheiro com esses mercenários da fé. Parem de explorar as ovelhinhas que Jesus colocou para vocês cuidarem. Porque enquanto vocês andam de carro de luxo e moram em mansões e projetam a carreira, profissional de músicos, cantores e pregadores, há ovelhas morrendo. E não só no sentido espiritual, mas no sentido físico também, de fome. Gente que passa fome, mas faz parte de uma mega igreja. Como é que isso funciona? Como é que se explica isso?
Será, pastor, que você sabe que foi cortada a água ou a luz do membro da tua igreja e tu tá cobrando a devolução do dízimo e tu tá cobrando a contribuição do carnê para a realização do evento e tu tá cobrando a oferta especial e você tá cobrando além dos 10% do dízimo mais 10% para financiar uma mega construção, a construção de, sei lá, de um pátio de recreação, ou de uma cobertura, ou de uma sala climatizada dentro da igreja, ou mesmo de um instrumento, de de equipamentos novos. Gente, vamos ter noção, pastores, vamos ter noção de que mais importante do que instrumentos, do que estrutura física, é o povo. E o povo está morrendo espiritualmente por falta da palavra. E você fica só fazendo um movimento, trazendo esses mercenários para a sua igreja, pensando que está fazendo algo para Deus. E Deus não quer nada disso. Deus quer que a sua palavra seja pregada e ensinada com fidelidade. E você não sabe o que é isso, porque você não conhece a palavra do Senhor. Então não tem como você pregá-la com fidelidade. Não tem como você honrar a palavra. Nem na Bíblia tu gosta, só pega na Bíblia para pregar à noite no culto e o resto do dia e da semana é resolvendo 1001 coisas. E a sua prioridade como pastor que preside um grande rebanho é a palavra. Tome como exemplo o que os apóstolos fizeram. Os apóstolos, eles selecionaram e escolheram os diáconos para que eles pudessem se ocupar tão somente da palavra. Mas hoje em dia os pastores têm 1001 obreiros para que eles possam tirar férias, para que eles possam ter uma folga, para que eles possam ter um momento em família, de relaxamento. Enquanto seus obreiros passam até necessidade alguns no campo, cuidando das congregações. Gente, eu não estou falando de nenhuma igreja em específico. Enquanto eu falo tudo isso aqui, eu não estou visualizando nenhuma igreja em específico. Mas se tu está se identificando, se você identifica essas situações, talvez na sua igreja, então é hora de tentar resolver esse problema, tá? Porque se Deus está te dando essa visão, se Deus está te despertando, quem sabe eu oro para que esse vídeo seja um despertamento, soe como um despertamento espiritual para algumas pessoas, para que possam acordar, possam olhar e ver que tem muita coisa errada. E que nós estamos apenas de braços cruzados, apenas meneando a cabeça ou balançando de forma afirmativa a nossa cabeça, e a gente pensa que as coisas vão simplesmente se resolver da noite para o dia porque Deus é poderoso, e às vezes não vão, porque Deus nos deu a responsabilidade de resolvermos essas situações. Muitas vezes essas situações só irão se resolver, só irão se resolucionar se nós tomarmos medidas, muitas vezes medidas enérgicas, muitas vezes medidas que irão confrontar pessoas maiores do que nós. E aqui eu não estou querendo incentivar ninguém a se rebelar, ninguém a fazer motim, mas eu estou tentando incentivar crentes a se despertarem espiritualmente, a buscarem a Deus em oração e uma direção divina para que possam agir em conformidade à vontade de Deus para as suas vidas, para os seus ministérios e para as suas congregações. Gente, está na hora de nós pararmos de depender desses movimentos. Gente, não é avivamento. Tudo isso que a gente vê acontecendo no Brasil, e eu vejo ginásios e estádios lotados, e vejo milhares e milhares se juntando, e cantando e pulando, e, entre aspas, glorificando. Eu não vejo glória a Deus nessas coisas. Muito menos você, cantor gospel, que está se apresentando no programa de TV, na TV aberta,
que está lá no programa secular, mas abriu espaço para o evangelho entrar. Olha só como o evangelho está alcançando o Brasil e o mundo. Um programa secular tem recebido um cantor evangélico. Para de se iludir. Isso é um equívoco pensar que o mundo irá nos abraçar, nos receber, nos querer bem ou nos aplaudir. Gente, isso é uma estratégia de Satanás, é uma sutileza. Ele é sutil. E ele vai usar de artimanhas, vai usar de artifícios para nos enganar, para transmitir a sensação de que está tudo bem, a igreja está caminhando bem, nós estamos no rumo certo, é isso aí, esse é o caminho, estamos acertando e não estamos acertando nada. Milhares de pessoas que se dizem evangélicas não são evangélicas de fato, não conhecem a Cristo, não entendem a palavra de Deus, não têm um relacionamento com Deus. Milhares de igrejas no nosso país são abertas e estão abertas simplesmente como um emprego para que aquele ministro, entre aspas, tenha um salário e consiga viver a sua vida. E aí, quando ele começa a fazer as coisas mais ou menos como deveria ser feita, e a igreja começa a crescer, o salário começa a aumentar, e ele vai crescendo o olho, a ganância vai dominando o coração e a gente acaba chegando onde a gente já chegou hoje. Gente, vamos dar um fim, vamos dar um basta a esses absurdos nas igrejas. Pastores, vamos ser sinceros com Deus. Vamos ser sinceros no nosso relacionamento com Deus e com a igreja do Senhor. Vamos ser honestos. E honestos, eu quero dizer não que vocês, esses pastores, estejam roubando a igreja. Nada disso. Não vai usar esse meu vídeo como argumento para acusar a igreja. Não. Ser honesto de que ter a consciência de que você não está vivendo o ideal de Deus, não está em conformidade com a palavra de Deus, o seu ministério não está agradando a Deus. Por quê? Porque você não tem honrado a palavra de Deus dentro da sua congregação, dentro da sua vida ministerial. A única coisa que você tem feito são firulas e movimentos superficiais que intencionam apenas chamar a atenção para que as pessoas olhem e vejam e pensem que há algo de espiritual e há algo de Deus acontecendo ali, mas no fundo do teu coração, você sabe que não há avivamento na sua congregação. Não há poder de Deus real para mudanças de vidas. Pensa nisso. Reflita nisso tudo que eu falei até aqui. E eu acho que eu já falei demais. Mas espero que o que eu tenha falado, de algum modo, possa tocar as pessoas, os corações, e que vidas e ministérios sejam transformados. Talvez seja pretensão demais da minha parte pensar que um vídeo tão curto como esse possa impactar tanto assim as vidas, a vida de pessoas, né? Porém, gente, eu confio no Espírito Santo e que Ele pode usar esse vídeo, dessas palavras, para alcançar um coração verdadeiramente sedento por Deus, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua ação divina. A minha confiança não está neste vídeo, nessas palavras, mas no Espírito Santo, que pode usar desse vídeo e dessas palavras para fazer algo sobrenatural acontecer na vida de alguém. Amém? Obrigado por você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Você pode observar que a gente já andou bastante aí, né? E, pessoal, é um desafio andar aqui no sertão de moto nesse horário aí. Eu vou dizer para vocês, é desafiador.
A gente vai quase sem enxergar, a quentura é tão grande que arde na pele, arde nas narinas. Eu levei uma garrafinha d'água, ela tava até pedrada, mas ela não aguentou chegar até na congregação não, a água já tava quente. Tamanha quentura, tamanho sol, né, que a gente enfrentou aí. Mas a gente já tá chegando na congregação. Graças a Deus a gente não caiu de moto dessa vez. Acontece, tá? Às vezes a gente vai, principalmente no inverno, essa estrada aí ela fica muito ruim. É quase intransitável até. Mas nessa feita aí foi tudo bem, graças a Deus. A gente já tá chegando aí na congregação para realizar no período da tarde. Logo quando chegamos, fazemos um estudo bíblico, seguido de um momento de oração. E aí a gente já realiza o culto. Então a gente tenta realizar o culto o mais cedo possível para fazer o trajeto de volta, né? Como a gente foi de moto nesse dia, foi mais rápido, tanto para ir como para voltar. De carro a gente demora mais. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o teu like, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.